Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar sobre a lei de Deus? Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao que a gente tem feito nos últimos vídeos, né? Falando sobre os 5 dons ministeriais. Antes, eu vou indicar novamente os livros que eu já indiquei em vídeos anteriores. Primeiro livro, Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. Segundo livro, Os Dons do Ministério, do Kent Reagan. Terceiro livro, A Mão Forte de Deus, do Yancey Callaway. Tudo que a gente vai conversar aqui tem muito desses livros. Esses livros ajudaram muito a gente construir aquilo que a gente vai comunicar aqui, bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o dom evangelista. E o evangelista, né, o homem e a mulher dom que foi depositado do dom evangelista, ele foi chamado pelo Espírito Santo para tornar o evangelho compreensível, acessível àquele que está de fora da família de Deus. Então, ele foi chamado para instrumentalizar a igreja, para treinar os santos, para que eles sejam desenvolvidos na comunicação da fé para quem está de fora da fé, para quem está de fora da família, para quem ainda não teve revelação da salvação em Cristo Jesus, tudo bem? E a gente tem uns exemplos muito interessantes na Bíblia sobre isso. O primeiro exemplo que a gente vai tratar aqui está no capítulo 8 do livro de Atos. A gente vai ler do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Como é que funcionava aqui o dom evangelista operando, né? A mensagem, Cristo, porque a salvação de Deus só reside em Cristo, em mais ninguém, em mais lugar nenhum. Então a comunicação era a mensagem da salvação em Cristo. E os sinais que o Espírito Santo depositava, né, e fazia, e Filipe cooperava nesse aspecto com o Espírito Santo, ele ajudava para chamar a atenção para a mensagem. Então, Filipe operava os sinais, né, o Espírito Santo operava através da vida de Filipe, chamava a atenção e comunicava a mensagem. Então, o dom evangelista, ele vai se preocupar em observar e treinar a igreja para observar quem está lá de fora, tornando a mensagem criativa, a maneira como a mensagem vai ser comunicada de formas muito variadas. Mas uma coisa importante, a mensagem não é modificada, a mensagem não é acrescentada em nada e a mensagem não é tirada em nada. O que Filipe pregava? A Cristo só. Não tirava mensagem nenhuma do Evangelho, não colocava nada no Evangelho, não diluía o Evangelho em nada, não precisava florear o Evangelho. O que Filipe pregava era Cristo, tudo bem? Agora, o outro exemplo muito interessante, que também Filipe está envolvido nessa história, também no capítulo 8 do livro de Atos, a gente vai ler do versículo 26 ao versículo 31. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o sul, lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha que coisa interessante. Alguém que era crente, queria se relacionar com Deus, e subiu para a adoração, mas ainda assim estava lá de fora da família de Deus.
e lia, mas não compreendia. E olha como o Espírito Santo movimentou o dom evangelista aqui, né? Pergunta de Filipe: você entende o que você lê? Resposta: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ótimo! Essa é a porta de entrada para comunicar o evangelho da salvação em Cristo Jesus para aquele que ainda não compreendeu. Então o Espírito Santo chamou Filipe e no movimento ali do evangelista colocou ele como iluminador, como luzeiro, como lâmpada, como lamparina para iluminar a compreensão daquele que ainda não havia sido iluminado a respeito de Cristo, para que ele compreendesse e, sendo iluminado pelo Espírito Santo, entrasse na família de Deus. Você percebe aqui o movimento evangelista? Muito legal, né? E aí, algumas observações vale a pena a gente fazer, tudo bem? O evangelista não é necessariamente o líder do grupo de evangelismo. Então vamos lá. Temos um grupo de evangelismo. Eu vou pegar o evangelista para resolver isso aqui. Não é bem assim que funciona. A gente não pode associar líder do grupo de evangelismo com do evangelista. A gente não pode fazer essa associação. E não necessariamente o evangelista precisa ser líder desse grupo. Você pode ter uma pessoa treinada pelo evangelista para ocupar esse espaço. E o evangelista não é o resolvedor de todos os problemas de evangelismo da igreja. Não é para fazer isso. O evangelista é dado para treinar a igreja para que a igreja seja evangelística. Tudo bem? A incumbência do evangelista é treinar a igreja para que as comunidades, para que a igreja, de modo geral, seja evangelística. Seja capacitada para comunicar o evangelho a quem ainda não entrou na família. E não é para resolver problemas do evangelismo de comunidades locais, tudo bem? O evangelista não é o único responsável por comunicar o evangelho. Tem evangelista na igreja. Logo, quem é responsável por comunicar o evangelho? O evangelista. Completamente errado. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Para quem Jesus deu essa ordem aqui? Para os discípulos, não foram para os evangelistas. Logo, todo aquele que faz parte da família de Deus é responsável pela comunicação do evangelho e pelo discipulado daquele que está do lado de fora da família de Deus. Isso não é responsabilidade evangelista, isso é responsabilidade de todo crente. Tudo bem? O evangelista não foi dado para o mundo, o evangelista foi dado para a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se é para edificar o corpo de Cristo, se é para treinar os santos para o ministério, se é para aperfeiçoar os santos, logo o evangelista não foi dado para o mundo, o evangelista foi dado para a igreja. Sim, o evangelista vai treinar a igreja para observar os que estão no mundo, para observar e comunicar a fé para quem está lá de fora. Sim, mas ele não foi dado para os de fora, ele foi dado para a igreja, para treinar a igreja, para a igreja ir alcançar os que estão de fora. Nenhum dos dons foi dado para o mundo. E a gente vale a pena a gente observar isso também, o dom evangelista não pode operar, ele não pode querer uma carreira solo e desenvolver seu ministério desassociado do corpo, porque ele foi dado para o corpo. A operação dos 5 dons, e o evangelista entra nisso também, como todos os outros, é dentro do corpo. Não existe operação de 5 ministérios para eclesiásticos, não existe, bem? E o evangelista, ele é responsável por cooperar pelo Espírito Santo para trazer, para comunicar a fé para aquele que não crê, para aquele que não foi iluminado pelo Espírito Santo, para que entre na família de Deus. Ele não é responsável por treinar a igreja para o que vai acontecer depois. Isso é outro dom que opera. Porque você deve ter visto, eu também já vi,
pessoas que fazem críticas a respeito do evangelista, de que ele só observa de fora, chama a igreja para olhar os de fora e não se responsabiliza no que diz respeito a desenvolver algo, a treinar a igreja para o que ela vai fazer com aqueles que acabaram de entrar. Isso é responsabilidade de outro dom. O evangelista vai apontar e treinar a igreja para olhar os de fora. Os que entraram, vai ter uma outra coisa que a gente vai conversar depois, mas não é responsabilidade do evangelista treinar isso, tudo bem? É de outro dom. Vamos lá? Senhor Deus, nos ajude. A quanto teus filhos nos submetemos ao dom evangelista, para que nós sejamos treinados e desenvolvidos a comunicar a fé a todo aquele que não foi iluminado, para que seja iluminado pelo Espírito Santo através das nossas vidas. E conhecendo a Cristo, sendo iluminado, recebendo revelação de Cristo, venha encontrar a salvação que só existe nele. Só há um caminho. E nós, Senhor, fazendo parte da sua família, somos responsáveis em cooperar com o Espírito Santo para comunicar esse caminho, que é Yeshua, que é o Senhor Jesus. E se, Senhor, por algum acaso, nós fomos dotados desse dom, nos ajude a treinar, a desenvolver, a comunicar, a cooperar para aperfeiçoar os santos, para que sejamos evangelísticos, para que sejamos comunicadores cheios de poder e autoridade para comunicar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, nos aperfeiçoe, nos capacite, nos desenvolva, Senhor, nos ajude a cooperar nisso. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.